Oi, eu sou a Tevaz e eu tô aqui hoje para te ensinar 7 maneiras de incrementar a sua mesa posta e deixar ela ainda mais especial. Vamos conferir? Então vamos lá. Separei 7 coisas que eu tenho certeza que alguma dessas aqui você vai ter aí na sua casa. Ou então, se você não tiver, você vai conseguir adaptar e criar novas possibilidades. E eu vou mostrar o passo a passo de tudo, vou mostrar tudo para você conseguir incrementar bastante a sua mesa, deixá-la bem especial. Porque eu sempre falo que mesa posta não é o que a gente tem de bens financeiros, não é o que a gente consegue comprar só comprando coisa chique, que dá para fazer mesa posta bonita e divertida. É muito mais do que isso. A gente usa na nossa criatividade e a maioria das coisas, se a gente tiver em casa, dá aquele toquezinho especial, a gente vai deixar a nossa mesa super charmosa, tá? Então eu separei 7 ideias para te inspirar e dessas ideias eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática e transformar em muitas outras ideias. Então, ó, aqui eu separei alguns itens e já vou mostrar porque eu já enrolei demais até a gente começar esse vídeo, né? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é flores secas. A gente consegue fazer esse processo de secagem ou de desidratar, cada processo tem um nome, né? E a gente consegue comprar a flor, por exemplo, a flor natural e deixá-la desidratando. Tem algumas que funcionam, tem algumas que ficam bonitas. Ou então, a gente já consegue comprá-las desidratadas e usar de diversas maneiras. Por que eu acho elas legais? Duram muito. Se a gente armazenar bem, né? Se a gente não deixar em contato com a umidade, não deixar molhar, não deixar na chuva, por exemplo, assim, a gente tem isso aqui por muito tempo mesmo. Esse trigo mesmo tem mais de ano que eu comprei. A gente consegue aproveitar muito, várias vezes, além de ser lindas. A gente pode incrementar também, a gente pode vir pintando, por exemplo, eu quero um trigo rosa. Você compra uma tinta spray, bate um spray aqui, rosa. Gosto muito de dourado, acho que dourado dá um ar assim bem sofisticado, bem bonito. Por exemplo, aqui eu pintaria o trigo com a tinta spray. E aí, tem várias possibilidades. A gente pode fazer vários arranjos grandes pra gente usar no centro de mesa ou usar num aparador. Eu tenho um ali que eu adoro. A gente pode fazer vários pequenininhos e ir colocando em potinhos menores também, que eu também acho que fica um resultado super legal. Aqui, eu fiz um buquezinho, tá? Com trigo, eu já falei pra vocês. Esse aqui é o eucalipto, tá? E esse aqui é o dedinho de anjo. Esse dedo de anjo é bem legal. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos eu consegui encontrar. Ele é uma textura flocada e eles fazem esse processo de várias cores. Então esse aqui tá no bege, mas tem rosa, tem verde, tem azul. Então tem muitas possibilidades pra ele. Mas também, igual eu falei, né? É só a gente usar a tinta spray e a gente coloca essas folhinhas secas da cor que a gente quer para combinar com a nossa decoração. Isso aqui eu consigo usar de várias maneiras. Posso colocar num potinho pequenininho, com uma boca mais fininha do que essa daqui, e posso usar para decorar a mesa, posso usar em um lavabo, né? Posso usar para decorar uma mesinha de centro, uma mesinha lateral de sofá. Então, a gente vai vendo questão de proporções, de tamanho, e a gente pode fazer várias coisas. Mas uma coisa que eu gosto muito também, e já mostrei pra vocês em outros vídeos, é quando a gente faz uma dobra no guardanapo e a gente só apoia esse buquezinho por cima. Fica muito charmosa a mesa, usando no lugar do porta-guardanapo, né? Eu acho que fica super charmosa, combina muito, assim, com um batizado, com alguma coisa que a gente queira fazer mais rústica, até mesmo um casamento mais rústico, né, que a gente quiser essa textura rústica mesmo, fica super legal. Então, aqui eu só juntei com uma cordinha, um fiozinho de sisal, juntei as pecinhas que eu queria e montei o buquezinho. Cortei aqui embaixo, aqui que tá soltando um pouquinho, mas cortei todos reto aqui para dar um acabamento bonitinho. E é isso. E o legal, tá vendo? Eu usei pouquinho de cada, um galinho de um galinho do outro. O trigo tem um pouquinho mais. Eu usei assim, um pouquinho de cada e fiz um buquezinho. Então a gente não precisa de ter aquele monte para ter um resultado bonito. Um pouquinho aqui já fica super charmoso, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica
Então muita gente me fala assim, Tê, eu não tenho muita coisa de mesa posta, eu tenho o básico. Gente, tendo o básico e com criatividade, a gente consegue, assim, muita coisa. Por que eu tô falando isso? Olha essa ideia aqui, ó. Peguei um copo, esse é um copo de whisky, né? Que eu coloquei sal grosso e uma velinha. Se eu faço uma mesa posta e coloco alguns desse aqui, né? Esse é um jantarzinho super romântico à luz de vela, já fica uma mesa super legal. Aí eu coloco um jogo americano, um guardanapo, um porta-guardanapo e componho o resto da mesa. E por que eu coloquei o sal grosso? Porque na hora que a vela derrete, a parafina, né, vai grudar no sal grosso e não no copo. Essa é uma ideia legal, porque assim eu consigo continuar aproveitando o copo como copo mesmo, e não só como porta-vela. Porque às vezes é difícil a gente conseguir retirar toda a parafina do copo, né, copo de cristal, ainda mais esse aqui. Mas esse é um de cristal porque eu ganhei de casamento. Mas pode ser de vidro, funciona super bem. Então, essa aqui é uma ideia muito bacana. Um outro uso que eu dou para copos também, que eu até peguei outros aqui para poder mostrar para vocês. Por exemplo, essa taça aqui é uma taça de drink, mas que esse drink eu quase não faço aqui em casa. Eu gosto muito de usar para servir uma salada. Ou uma salada de frutas, como sobremesa, ou então uma saladinha mesmo como entrada. Então, uma entrada de um almoço ou de um jantar fica super legal, a apresentação fica muito bonita. Então, a ideia aqui é a gente conseguir usar o que a gente tem, mas com usos diferentes, né? Pra gente não ficar preso somente naquele uso. Só essa taça de drink, vou usar só para drink, tá? Então, não, a gente pode usar para servir uma comidinha, servir uma saladinha, servir um tipo de caldo, dá pra gente servir também. Tudo vai aí de acordo com você e o seu gosto. Então, até agora já foram 3 dicas, né? A primeira, das florzinhas secas. A segunda, de usar o copo de uísque como porta-vela. A terceira, a taça de drink para servir uma saladinha. Aqui eu tenho um copinho, tipo um copinho assim de dose, um copinho de cachaça. Mas eu gosto muito de servir, sabe o que com esse copinho? Gosto muito de servir brigadeiro. Às vezes uma sobremesa que é super simples de fazer, que agrada todo mundo, mas que fica mais elaborada quando a gente faz um brigadeiro de colher e põe em copinhos individuais, assim. Fica super legal, fica assim, super charmoso, dá aquela graça e é uma coisa que todo mundo sabe fazer, né? Um brigadeiro mole ali, todo mundo faz, a gente põe num copinho e fica super charmoso. Então essa foi a 4ª ideia pra gente dar um charme na nossa mesa, dar um charme nas nossas recepções e que sei que ainda tem muita coisa para mostrar para vocês aqui, tá? Vou continuar no guardanapo. Uma coisa muito legal da gente ter em casa são fitas. Fita. Pode ser fita colorida, fita estampada, fita lisa, porque as fitas a gente consegue usar de tantas formas e dá pra gente brincar tanto na mesa posta, na decoração da casa, às vezes um presente de última hora que a gente tem que fazer. Então é bem legal a gente ter fitas em casa. Eu tenho várias cores, várias espessuras. E aqui, pra mesa posta, vou cortar um pedaço aqui dela, que eu imaginei aqui, que a gente pode fazer. Tudo é uma questão de intenção, né? Já falei isso pra vocês. Quando a gente tem alguma intenção, às vezes a gente quer fazer uma mesa posta lilás, mas a gente não tem um porta-guardanapo lilás. A gente quer fazer uma mesa posta amarelão, assim. A gente não tem o item exatamente daquela cor. A gente pode lançar a mão das fitas e enfeitando e decorando a casa. Então, por exemplo, ó, aqui, vou pegar o guardanapo e vou fazer do jeito que eu faria com o porta-guardanapo. Vou fazer aqui com um laço. Não vou apertar muito para não deixar ele muito marcado, mas vou dar um lacinho aqui. Aí a gente ajeita bem o lacinho. Corta para ficar os dois do mesmo tamanho. E aí a gente tem
o nosso enfeite, a nossa mesa. Então aqui, por exemplo, vai que eu queria fazer uma mesa posta lilás com bege, uma ocasião assim bem delicada, bem romântica, bem leve, e aí eu não tenho o porta-guardanapo, não achei, não consegui fazer. Aí eu uso a fita que eu consigo, né, a minha intenção com as cores, eu consigo alcançar com o uso da fita. Então esse aqui é só um dos usos da fita, tá? A fita a gente pode brincar muito mais ainda, pra gente fazer muitas coisas legais com a fita. Outra ideia bem legal também pra gente usar, pra gente fazer, que a gente pode extrapolar, é usar pregador. Aqui eu tenho um pregadorzinho, ele até tem uma estrelinha de Natal, né? Mas a gente pode usar, gente, até o pregador de madeira que a gente usa mesmo pra pendurar roupa. É claro que a gente não vai pegar aquele velhinho, né? A gente pode pegar um mais novo. E aí cada um a gente pode ir brincando. A gente pode usar esse maior como um porta-guardanapo também. A gente grampeia ele, né? Pode grampear ele assim no guardanapo, que fica legal. Pode ser até guardanapo de papel também, eu acho que fica super bacana. Esses menorzinhos eu gosto muito. Às vezes a gente vai servir alguma coisa em taça, a gente pode colocar na taça, a gente pode pregar aquele na taça e colocar um recadinho para alguém, colocar uma mensagem para quem tá ali, né? Para quem a gente tá curtindo o momento com a gente. Então a gente pode deixar essa mensagem, às vezes um eu te amo, ou então como é bom ter você aqui comigo. Pode ser escrito à mão, ou então se a sua letra não for muito bonita, você pode imprimir, tá? Também, que é super legal, você pode imprimir as mensagens, pode imprimir alguma passagem bíblica, dependendo da ocasião, pode imprimir uma frase de motivação, pode imprimir uma frase de amizade. Tem muitas frases legais aí na internet, ou então poesias, trechos de poema, que a gente pode usar e deixar esse momento bem legal, tá? Então, eu adoro usar. Hoje em dia é super fácil de encontrar esses pregadores. A gente consegue encontrar em papelaria mesmo, assim, papelaria, às vezes vem de várias cores, super fofos, e a gente pode ir brincando. Olha, esse aqui é uma estrelinha, né, de Natal, mas se fosse liso, sem nada, ou então se fosse de uma corzinha, também tudo vai dando charme e vai deixando a nossa mesa ainda mais charmosa, né? Aqui eu tenho esses vidros de maionese, ou então de azeitonas, palmito. Vai guardando todos esses vidros que vocês têm aí em casa, que dá pra gente fazer muitos trabalhos legais. Dá pra gente usá-los, assim, das mais diferentes maneiras na nossa mesa. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu pintei esse vidro por dentro. Eu usei uma tinta, que é um esmalte vitral, tá? A gente põe um pouquinho dele aqui e vai fazendo assim, ó, com o vidro. Fazendo assim, até atingir ele todo. Depois eu viro e despejo o restinho que sobrou dentro do próprio verniz e deixo secar. Demora uns dias, tá? Vou falar aí que deve demorar uns 2 dias para secar. Para quem não entendeu o passo a passo, depois eu faço um vídeo. Aí comenta aqui embaixo que não entendeu o passo a passo dessa pintura, desse vidro, que aí eu faço o vídeo, tá? Tem que comentar, tem que curtir, compartilhar, tem que me ajudar aqui a dar uma levantada nesse canal, que aí eu vou estar sempre postando ainda mais conteúdos para vocês aqui. Combinado? Então, ó, conto com vocês, hein? Comenta aqui embaixo, comenta muito e deixa muito like pra mim também, que eu vou postar ainda mais conteúdo pra vocês, combinado? Então, tem várias cores esse verniz vitral e é super simples de fazer. Igual eu falei pra vocês, põe um pouquinho aqui, vira até atingir o vidro todo e derrama o que sobrou. E aí aqui eu pintei esse de amarelo e esse de rosa. Então, aqui eu até já coloquei uma florzinha pra decorar. Imagina uma mesa, às vezes a gente quer fazer uma mesa bem verão, bem colorida, a gente pinta um vidro de cada tamanho, porque eu também gosto dessa coisa de tamanhos variados, formas variadas, tem uns mais finos, uns mais baixinhos, né, uns mais compridinhos, então eu gosto dessa brincadeira, a gente ir variando assim os tamanhos, acho que fica super legal e a gente pode ir colocando as florzinhas, cada uma florzinha de uma cor, para deixar aquela mesa bem coloridona, bem tropical. Ótima aí para um dia de verão, né? Então, além disso, além de usar como um vaso de flores, a gente também pode usar, por exemplo, um dia que a gente for fazer um churrasco,
a gente pode colocar talheres aqui. E então, eu coloco faca, no outro eu coloco garfo, no outro eu coloco colher. E aí fica aquela mesa legal, organizada, bem despojada e com um toque. Eu que fiz, né? Eu amo dar esse toque, eu que fiz em tudo que eu vou servir, toda mesa que eu faço. Eu fico super orgulhosa na hora que eu vejo o resultado ali e vejo que eu que consegui fazer aquilo, eu que consegui criar aquela composição. Então isso me anima muito. Então a gente pode usar para esses dois usos, né? Tanto para colocar os talheres, tanto para colocar as florzinhas, que vai ficar super legal. E já deram 7, mas vou dar mais uma dica aqui e que eu acho que é muito legal e que eu tenho certeza que você tem alguma peça assim em casa. É uma peça de bolo, para servir bolo, né? Que é essa bailarina, algumas pessoas chamam de suporte para bolos, prato para bolo. Eu gosto de chamar de bailarina. Comenta aqui embaixo para mim também como que você chama essa peça, tá? Eu tenho essa peça, eu sei que tem muita gente que usa só para bolo. Faz um bolo, coloca aqui e serve. Mas quero te convidar a fazer um outro uso dela. A servir, por exemplo, petiscos aqui em cima. Você fez aí, convidou alguém, ou então quem tá aí na sua casa mesmo, quem mora com você, vai fazer uma mesinha com os petiscos, coloca alguns aqui em cima. Você pode colocar, pode montar até uma tábua de frios aqui, pode colocar uns queijos, uns frios, pode colocar canapé, pode colocar assim, dos mais variados petiscos aqui em cima. O que a gente vai conseguir com isso? Alturas diferentes. Então, eu coloco um no prato de bolo que está em cima, outra coisa que eu vou servir eu coloco mais baixo, outra coisa eu coloco numa altura intermediária. Esse movimento, essas alturas diferentes que eu vou conseguindo com as travessas, com as peças, vai dando um charme ainda maior para nossa mesa. Faz aí e me conta, fala, vê se eu não tenho razão, tá? Eu uso muito, adoro, porque às vezes aqui em casa mesmo não é uma casa que faz muito bolo. Então essa minha peça não teria muita utilidade, né? Eu ia usar, sei lá, uma vez no mês, vamos falar assim. E fazendo desse jeito, usando e pensando em novas possibilidades para elas, eu consigo usar muito mais. Sabe uma outra coisa que a gente consegue usar agora como prato de bolo? Coisa que não é um prato de bolo. Um suplá. Se você tem um suplá, tem que ser um material ou de vidro ou aquele plástico, né? Eu sugiro um de vidro que vai ficar maravilhoso. Você pode usar o suplá como um prato de bolo. Faz aí também e me conta. Bom, chegamos no final do nosso vídeo. Em vez de 7, eu dei mais de 8, tá? Porque teve aqui que contou como duas ideias, os potinhos pintados. E poderia ficar aqui até amanhã dando ideia para vocês. Pensando em novos usos para o que a gente já tem em casa. Mostrando para vocês novas possibilidades. Mas eu acho que com essas aqui que eu mostrei para vocês, eu já fiz assim, ó. Abrir a mente de vocês para a gente conseguir usar o que a gente tem, né? O que realmente a gente tem, às vezes está guardado, está parado, a gente dá novos usos para eles, em vez de ficar aí pensando e sofrendo porque não tem alguma coisa, não tem uma coisa específica que às vezes a gente queria ter para o nosso enxoval. Então, ó, vamos usar o que a gente tem de uma forma criativa, uma forma inovadora, que a nossa mesa vai ficar cada dia mais incrível. Então vocês já sabem, né? Se vocês gostaram do vídeo, manda esse vídeo para alguém, compartilha, salva. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que gostou também. Um beijo da T.